salvou o mundo, amor que se entrega, amor que espera, amor de Salvador, amor de cruz, amor que sofre, mas não morre o amor. Não quero todos os amores do mundo, só quero um amor profundo, amor que não expire quando o tempo passar. Não quero todos os amores do mundo, só quero um amor profundo, amor que não termine quando a morte chegar. Eu já não sei o que seria de mim longe de você. Meu mundo fica vazio. O amor que se entrega, o amor que espera, amor de Salvador, amor de cruz, amor que sofre, mas não morre o amor. Não quero todos os amores do mundo, só quero um amor profundo, amor que não esfrie quando o tempo passar. Não quero todos os amores do mundo, só quero um amor profundo, amor que não termine quando a morte chegar. Nada se compara a ti, nada se compara ao teu amor, nada se compara a ti, nada se compara ao teu amor. Não quero todos os amores do mundo, só quero um amor profundo, amor que não esfrie quando o tempo passar. Não quero todos os amores do mundo, só quero um amor profundo, amor que não termine quando a morte chegar. Então Jesus ele está ensinando os seus discípulos. E tem muitas coisas que nós poderíamos examinar nesse texto, é um texto riquíssimo. Aliás, esse texto ele faz parte de um apanhado de ensinamentos de Jesus, que nós costumamos chamar de o Sermão da Montanha. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7 é o que nós compreendemos como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E muitos já disseram que se nós como cristãos vivermos apenas o Sermão do Monte, nós teremos vivido todo o Evangelho, e eu concordo. Porque Mateus 5, 6 e 7 é a síntese daquilo que Deus nos ensinou, a partir do seu conceito de graça, a partir do que é conhecer Jesus Cristo e o que é transmitir Jesus Cristo. Então ele começa a ensinar os seus discípulos aqui em Mateus 5, mas é muito importante para nós entendermos o teor dessas palavras, entendemos também o contexto pelo qual ela se dá.
Porque o versículo 1 vai dizer que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Então tem algo que motiva Jesus a falar o que ele falou. E é isso que nós queremos ouvir essa noite. Se você voltar alguns versículos comigo, no capítulo 4, versículos 23 a 25, o texto diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. O que motiva Jesus a falar o que ele falou é que ele se depara com uma multidão necessitada, uma multidão desesperada. E Jesus, quando ele vê gente assim, ele não pode ficar inerte. Esse é o primeiro consolo das nossas vidas. Porque nós que estamos aqui essa noite, nós chegamos aqui a partir de diferentes contextos, diferentes histórias, diferentes alegrias e vitórias, mas também diferentes dores e frustrações. E a palavra de Deus nos mostra, e sempre nos mostra, que Jesus jamais está alheio à nossa dor. Esse é o primeiro conforto para as nossas almas, que não importa aquilo que temos passado, não importa aquilo que temos experimentado, por pior que seja, Jesus jamais vai ficar inerte ao nosso sofrimento. E isso está provado nesse texto, porque ele traz aqui cura física, traz cura psicológica, traz cura emocional, mas tudo isso para apontar para uma realidade maior do que a própria cura em si. Porque o ministério de Jesus não era curar como tendo a cura em um fim em si mesmo. O ministério de Jesus era levar a cura para apontar para a verdadeira realidade, que é a cura para a alma, que é a cura para a eternidade, que é a salvação que somente Deus poderia dizer e trazer. E aí Jesus, fazendo essas coisas, ele está dizendo em alto e bom tom, para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquelas crianças e para nós, e para a humanidade. Ele está dizendo, vocês não precisam mais viver do jeito que vocês viviam. Sabe por quê? Porque agora eu estou aqui. E porque eu estou aqui, Jesus está dizendo, o reino de Deus chegou até vocês. E é assim que Jesus abre o seu ministério. Quando nós olhamos para Lucas 4, versículos 18 a 20, olha o que Jesus nos disse. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É para isso que Jesus veio. É para dar vista a todo aquele que não conseguia enxergar nada, aquele que estava na escuridão. É para fazer caminhar aquele que, espiritualmente falando, estava paralisado. Era para dar vida a todos nós que estávamos mortos. Jesus veio para dizer ao perdido que agora o perdido foi encontrado. Jesus veio para nos falar essa nova realidade de vida. E só depois desse momento de ver esse povo sofrendo, essa multidão que ansiava por uma transformação de vida, só depois disso Jesus passa a ensinar os seus discípulos. E isso é crucial para o nosso entendimento. Porque é com essa imagem desse povo que sofre que Jesus começa a ensinar. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E nós vamos ver que ele vai emprestar algumas características dessa multidão para elevar um patamar espiritual e mostrar que tipo de igreja, que tipo de comunidade e que tipo de discípulos nós deveríamos ser. E é muito interessante porque hoje de manhã, eu e o pessoal do Terno e Saia, nós ministramos em um outro evento. Foi aqui mesmo no centro de conferências da Capela do Calvário. Havia ali um retiro, um acampamento de jovens da primeira igreja evangélica quadrangular de Maringá. E eles tocaram, eu ensinei, nós terminamos, almoçamos ali, pegamos as coisas, e aí nós precisávamos passar no caminho melhor, ali mesmo no Tropical. A maioria de vocês conhece, que é o nosso projeto social, a nossa missão. E eu estava atrás do carro do Nick, e nós sempre viramos numa primeira rua ali à esquerda, por alguma razão, o Nick seguiu adiante.
Ele virou na segunda rua à esquerda. Eu falei, estou aqui mesmo, vou segui-lo. E aí ele vira a segunda rua à esquerda e ele passou. Aí eu viro também e vem o Marcelo com outro carro atrás de mim. E quando eu estou passando, eu estou conversando com os meninos. Eu vejo uma senhora de idade, deitada na grama, dormindo, debaixo de uma árvore. E o travesseiro dela era uma sacola com comida. Depois eu fui ver que essa sacola tinha uma cabeça de porco e repolho. E aí eu parei, eu falei, não, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu parei o carro, eu não podia continuar o carro, não podia continuar o meu trajeto. E aí o Marcelinho falou, o que está acontecendo? Eu falei, olha lá, o outro carro. E aí o Marcelo desceu, depois eu desci, e nós fomos conversar com aquela senhora e ela começou a contar a história da vida dela. E tudo que ela precisava era de alguém que a ouvisse. E nós perguntamos, quem é a senhora? Ela falou o nome dela. Falei, cadê suas roupas? Ela falou, não tenho. Falei, para onde é que a senhora está indo? Ela falou, não sei. Falei, onde é que você dormiu? Dormi num barracão, numa construção abandonada no centro e agora eu estou aqui. Eu falei, a senhora tem família? Ela falou, tenho uma filha. Eu falei, por que a senhora não vai na casa da sua filha? Ela falou, porque eu não queria voltar para lá e eu também não lembro como é que chega. E eu falei, Deus, eu não sei nem por onde começar. Mas eu sabia, porque foi Jesus que me ensinou, que eu não podia continuar a minha viagem. E tantas histórias passaram pela minha cabeça. A primeira delas foi a história do bom samaritano. Eu falei, não, eu não posso continuar a viagem. E eu olhava para eles, a gente não sabia o que fazia. Falei, vem cá, o que a senhora precisa? O que a gente pode fazer agora? Então, o meu marido morreu na Páscoa. E desde então eu estou por aí. Falei, Deus do céu. E ela mostrou o documento, ela falou, está aqui, ó, eu estou falando a verdade, está aqui a certidão de óbito. E aí eu vi a certidão de óbito. Ela falou, mas esse INSS está em greve e eu não consigo receber meu benefício, eu estou na rua. Eu falei, a senhora não pode ficar na rua. A gente tem que arranjar um lugar para a senhora dormir, a gente tem que arranjar uma comida para a senhora comer e a gente tem que arranjar uma roupa para a senhora vestir, mas como é que a gente vai fazer isso? E eu já estava pensando quem que eu poderia ligar, onde é que eu poderia levá-la, e em espírito de oração. E aí nós vimos que ela estava sóbria, mas tinha alguma coisa diferente. Um olhou para o outro e a gente pensou, será que ela bebeu e ela esqueceu do que aconteceu? Será que ela tem Alzheimer? E a gente não sabia. E a gente estava em espírito de oração. E em espírito de oração, querendo fazer alguma coisa por aquela mulher, ela falou assim, não, mas eu sou filha dessa terra, eu sou filha de Campo Mourão, eu trabalhei em tal lugar e não sei o quê, e o meu genro vocês devem conhecer, ele trabalha lá no Itaú. Eu falei, peraí, quem é teu genro? Ele falou, ele é vigia, o Eloir. Eu falei, peraí, o Eloir mora aqui na esquina. Por quê? Porque eu morei 4 anos no Tropical 2 ali com a minha esposa. E a filha do Eloir e da Vera iam no caminho melhor, e a gente cuidava dela desde pequena. Eu falei, peraí, é o Eloir da Vera? Ela falou, é. Eu falei, pais da Cristiane e da Crislane? Ela falou, é. Eu falei, eu conheço eles. A senhora quer ir para lá? A senhora sabe como chegar? Ela falou, não sei. Eu falei, então eu vou levá-la. Tudo isso para dizer o quê, gente? Que Jesus, Ele sempre, absolutamente sempre, está trazendo oportunidades diante dos nossos olhos. Basta nós estarmos de olhos abertos. Existe um povo que sofre. Esse é um tipo de sofrimento, mas de repente existem vários outros tipos de sofrimento. Depois, claro, para terminar a história, nós levamos ela até lá, e aí eu falei, Eloy, então, é sua sogra mesmo? Ele falou, ela foi no médico e ela sumiu há dias, ela não voltou, a gente não sabia dela. Eu falei, então, ela está aqui. E ela começou a chorar, e ela agradeceu, e ela falou, nossa, obrigado. Eu falei, não, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Porque não é só tomar uma atitude. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Foi Deus que mandou a gente aqui, a senhora sabia disso? Eu falei, não, eu quero que a senhora entenda. A senhora acredita que foi Deus que mandou a gente aqui? Porque nem por essa rua a gente ia passar? E ela falou, eu acredito. E aí nós fizemos uma oração com ela.
E ela se emocionou, e ela agradeceu. E ela falou, de que igreja vocês são? Nós somos da igreja Calvary Campo lá no centro. Ela falou, nossa, que Deus abençoe a vida de vocês, e uma hora eu vou lá. Eu falei, vai, porque a gente vai esperar a senhora. Jesus na nossa vida serve para uma razão, e uma razão apenas. Se você quiser esquecer tudo que você sabe e pensar apenas uma coisa, Jesus na nossa vida veio para trazer esperança à humanidade. Simples. Assim como Ele trouxe esperança a nós, Ele quer levar a esperança através de nós. E é isso que Jesus vai fazer, e nós vamos ler isso daqui rapidamente. Ele vai pegar essas realidades desse povo que sofre e vai elevar, como eu disse, a um patamar de espiritualidade. Porque Ele vai dizer, bem-aventurados os pobres em espírito. É como se Ele estivesse dizendo, está vendo esse povo que não tem nada a oferecer, fisicamente e materialmente falando? Pois bem, bem-aventurados os pobres espirituais, porque deles é o reino de Deus. O que Jesus está falando para nós? Que a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo é uma comunidade da graça. Sabe por quê? Porque nós sabemos que em nós não temos nada a oferecer. O que a gente pode oferecer a alguém que realmente transforme a vida das pessoas? Nós temos esse poder em nós mesmos? De modo algum. Mas Jesus está dizendo que bem-aventurados somos nós, que entendemos a nossa pequenez, mas entendemos também que somos participantes do reino de Deus. Bem-aventurados, mais do que felizes. Em segundo lugar, que tipo de igreja é essa que Jesus espera? Ele diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A igreja de Jesus Cristo, ela sabe que não está imune à dor. Mas a igreja de Jesus Cristo é o único povo na terra que possui a promessa do consolo em Deus. E nós precisamos dizer isso para as pessoas. Quando elas estiverem sofrendo e quando elas estiverem chorando, nós podemos dizer, ei, eu entendo o que é isso. Mas sabe de uma coisa? Existe consolo em Deus. Nós somos o povo que podemos levar essa palavra, a comunidade do conforto. Todas as pessoas que entrarem aqui e caminharem conosco precisam saber que em Deus há consolo e há conforto para as nossas almas. Versículo 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de comunidade nós somos? Os discípulos de Jesus. Nós somos uma comunidade que sabe reconhecer a si mesma em face da realidade. Isso é, nós entendemos que nós não somos melhores que ninguém, mas diante da cruz todos estão nivelados. A religião traz um pressuposto de superioridade. E o religioso, ele passa a considerar-se melhor e mais santo do que o outro. E a consequência disso é que ele passa a julgar o outro. Ele fala, não, eu sigo a Deus, eu obedeço, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. A igreja de Jesus Cristo sabe que tudo é pela graça, sabe que não merece coisa alguma, e por isso percebe-se nivelada a partir da cruz do Calvário. A igreja de Jesus Cristo não chega com essa ideia de superioridade. A igreja de Jesus Cristo chega dizendo, ei, Deus salvou até a mim, que era o pior de todos. Sabe qual é a boa notícia? Que Ele pode salvar você também. A igreja de Jesus Cristo é uma comunidade humilde, não tendo que nós nos orgulharmos em nós mesmos, gente. Tudo é por Deus. Bem-aventurados, versículo 6, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Qual é a comunidade que Jesus espera que sejamos? Uma comunidade que se alegra na justiça e na equidade. Uma comunidade que olha as injustiças do mundo e diz, isso não pode ficar assim. E às vezes nós somos tentados a pensar que tudo é sempre culpa ou responsabilidade do outro. Sim, existem todas as esferas. Cada um tem sua função, existem as esferas governamentais, mas deixa eu te dizer uma coisa. Ao longo de toda a história, foram os cristãos que construíram escolas, foram os cristãos que construíram hospitais,
Foram os cristãos que mantiveram orfanatos. Sabe por quê? Não porque a nossa lógica é assistencialista, mas porque o reino de Deus é um reino de justiça. E não é justo que algumas pessoas vivam da maneira como vivem, e nós não podemos ficar inertes a isso. Então, como é a comunidade de Cristo? É a comunidade promotora da justiça. Nós olhamos e não mais esperamos. Diego, por que a gente faz o que a gente faz? O governo poderia fazer isso. Ele poderia. Mas eu tenho a tendência de ouvir uma voz que se sobrepõe à voz do governo, que é a voz do Rei dos Reis, que é a voz do meu Deus e do meu Mestre. Ele me disse, Ele nos disse, e nós vamos. Faça a justiça, porque aquele que tem fome e sede de justiça será satisfeito. Bem-aventurados os misericordiosos, versículo 7, pois obterão misericórdia. Qual é a igreja que Deus sonha e qual é a igreja que nós sonhamos? Uma igreja que acolhe o próximo no seu sofrimento e cuida dele. Essa ideia dos misericordiosos é uma ideia muito bonita no original. É como se Jesus estivesse falando, bem-aventurados os úteros. Útero. Como um útero materno que acolhe, que protege. Ali aquele ser humano está protegido. Quem são os discípulos de Jesus Cristo? São aqueles que acolhem e protegem todos aqueles que sofrem e sabem que também serão acolhidos. Então a comunidade de Jesus Cristo é uma comunidade do cuidado. Versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós já não olhamos para o outro pensando o pior do outro. O mundo age assim. O mundo olha para o próximo, imagina suas motivações, e vamos ser honestos, as motivações sempre são as piores possíveis no nosso entendimento. Por que o fulano fez isso? Já sei. Ele fez isso porque ele está pensando tal coisa. A comunidade dos discípulos de Jesus é uma comunidade pura, que olha sempre o bem, que não ousa pensar o pior do ser humano. Por que é pura? Porque teve seu coração purificado pelo próprio Deus. Bem-aventurados, versículo 9, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A igreja de Jesus Cristo não apenas espera pela paz, ela promove a paz. Em tempos onde a nossa sociedade está vivendo um caos, como é importante nós trazermos o equilíbrio e a reconciliação. A paz. A paz. Tem tantas pessoas que não conseguem se perdoar. Tem tantas pessoas que por causa de uma palavra proferida romperam relacionamentos. Qual é a mensagem dos discípulos de Jesus Cristo? A mensagem é que Jesus é o príncipe da paz. Portanto, Ele trouxe paz aos nossos corações. E é por isso que nós pregamos a paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Os discípulos de Jesus entenderam que a caminhada com Deus, ela traz desconforto. É a comunidade dos perseguidos. A nossa perseguição é branda e a nossa perseguição é leve. Mas há uma igreja ainda hoje que é perseguida. Haja visto as notícias que você vê na televisão sobre o Estado Islâmico. É curioso pensar que do outro lado do mundo tem gente morrendo simplesmente porque queria estar fazendo o que nós estamos fazendo agora. Tem gente morrendo simplesmente porque queria louvar Deus com liberdade. Tem gente morrendo porque daria tudo para ter uma Bíblia na sua mão e aprender mais da palavra de Deus e, portanto, aprender do próprio Deus. Os cristãos sempre foram perseguidos. Os cristãos sempre serão perseguidos. E será assim até o fim dos tempos. Mas isso leva a uma última questão. Que bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os discípulos de Jesus Cristo são meio doidos. Sabe por quê?
Porque nós somos o único povo na terra que se sente privilegiado em sofrer. Porque nós sofremos não como o mundo sofre, sem esperança. Nós podemos permanecer e, inclusive, firmes permanecermos em meio ao sofrimento, porque nós sabemos que nós não sofremos em vão e que nós não sofreremos para sempre. E que se nós sofrermos pelo nome de Jesus Cristo, isso é um privilégio. Uma das histórias que eu mais amo, e eu já contei aqui algumas vezes, está no hall dos heróis da fé e da história cristã, é do apóstolo Pedro. A cultura cristã diz que Pedro ele morreu assim como os outros apóstolos, com exceção de João, morreu uma morte brutal, foi martirizado por causa da sua fé. Mas a história nos diz que quando ele foi levado pelos seus algozes e ele seria crucificado, ele fez um pedido. Falaram, qual o seu último pedido? E o Pedro disse, o meu último pedido é ser crucificado de cabeça para baixo. E os caras falaram, que pedido doido é esse? Como assim ser crucificado de cabeça para baixo? E a resposta dele foi assim, porque eu não sou digno de morrer da mesma maneira que meu mestre. Eu não sou digno. Eu sou privilegiado em dar o testemunho de Cristo através da minha morte, mas eu não sou digno de morrer da mesma maneira como ele morreu. Esse pessoal entendeu. E aí Jesus conclui isso, dos versículos 13 a 16. Essa é a aplicação que Jesus tem para nós. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, ele não tem mais por que ser utilizado. Ele vai ser lançado no solo e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma candeia não pode ser escondida debaixo de uma vasilha. Assim como uma cidade sobre o monte é impossível de ser ignorada. Portanto, brilhem a luz de vocês diante dos homens e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, pessoal: Deus não é um segredo a ser guardado, o Eugene Peterson diria. O que Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite é: eu chamei vocês e eu coloquei vocês em lugares estratégicos. Essa ideia da vasilha nos traz a conotação individual da fé cristã. Então, cada um de nós somos essas candeias que não podem ser obscurecidas e ofuscadas, não podem ser escondidas. Cada um de nós tem uma luz brilhando dentro de nós, e essa luz é a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que Jesus está dizendo para nós? O lugar onde eu coloquei vocês é um lugar estratégico, e eu coloquei vocês ali para brilhar a luz do Evangelho. O que você faz? Você é um professor? Brilhe a luz do Evangelho ali na escola. Você é um aluno? Faça o mesmo. Você é um empresário? Faça a gestão da sua empresa de modo a testemunhar o amor de Jesus Cristo. Você é um empregado? Seja o melhor funcionário possível, não apenas para honrar o teu patrão, mas para honrar Deus. Porque o lugar onde Jesus nos colocou é exatamente o campo missionário, por assim dizer, que Ele deu diante de nós e as nossas mãos. Então é como se Jesus estivesse falando: o mundo está cheio de ódio, leve amor. O mundo está cheio de amargura, leve perdão. O mundo é um ambiente de egoísmo, leve compaixão. O mundo é um ambiente de desespero, leve esperança. O mundo está um caos, leve paz. Sejam o que eu criei vocês para serem. E é como se Jesus estivesse dizendo: eles precisam. Eles precisam. Vocês estão vendo como eles sofrem. Eles precisam, e é exatamente porque eles precisam que eu estou enviando vocês. Nós somos embaixadores de Deus. O mundo vai conhecer a Jesus Cristo através da igreja, através dos discípulos de Jesus. Jesus está dizendo: vão e iluminem o mundo. Então, que tipo de igreja nós sonhamos ser? Um tipo de igreja que traz luz no meio da escuridão. A igreja que se importa com o excluído. A igreja que se importa com todo aquele que sofre.
A igreja que se importa com o marginalizado. A igreja que busca servir a comunidade. A igreja que usa tudo e todos e em todo tempo para transmitir Deus para uma multidão que não o conhece. Porque sem Deus o mundo está perdido, gente. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento através de Jesus Cristo. E foi assim conosco. Deus quer transformar nossas vidas, cada vez mais. A palavra de Deus diz que Ele quer nos transformar de glória em glória. E se você não conhece a Jesus Cristo ainda como autor e consumador da sua fé, como Senhor da sua vida, eu lhe convido a pedir que Ele entre na sua vida. E se você já conhece a Jesus Cristo e você tem caminhado com Ele, e eu volto a dizer, eu não estou falando de um ambiente de igreja, eu não estou falando de um templo, eu não estou falando de ser evangélico, de ser católico, eu estou falando de Jesus. Porque Jesus é o caminho para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele disse, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Quando Jesus ele fala, eu vou, mas eu volto, e eu vou desejando que vocês estejam onde eu estou, sabe onde é que Jesus está? Ao lado do Pai. Então Jesus ele está olhando para nós e dizendo, eu quero que vocês estejam também no Pai. Assim como eu estou no Pai, e assim como o Pai está em mim, eu quero que todos nós sejamos um. Para quê? Para que o mundo conheça o amor de Deus. Você concorda que o mundo precisa de mais amor? Você concorda que o mundo precisa de mais esperança? Você concorda que o mundo precisa de paz e de justiça? O mundo anseia por isso. E de repente eles têm tentado. E têm tentado o máximo que eles podem. Mas verdadeiro amor, verdadeira paz e verdadeira justiça, só através de Deus. E nós sabemos disso. E agora é nossa tarefa, de certa forma, ganhar o mundo para Deus. Agora é nossa tarefa levar a todos esses que ainda sofrem essa mensagem de esperança do Evangelho de Jesus Cristo. E tudo é pela graça. Tudo é pela graça de Deus. É com uma igreja assim que eu sonho. Não uma igreja que simplesmente pensa em si. Não uma igreja que pensa em grandes estruturas suntuosas. Não uma igreja que pense em enriquecer cada vez mais. Eu sonho com uma igreja que leva a mensagem de salvação para todas as pessoas quanto possível. É esse tipo de igreja que a gente quer ser. Uma igreja que olha para o ser humano, o acolhe como ele é e diz, Deus te ama. E Deus sempre te amou. E é por isso que Ele te trouxe aqui. E Ele quer revelar o seu amor cada vez mais na sua vida. É esse tipo de igreja que eu sonho que a Calvary Campus seja, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus.